Agora nós vamos falar de volta para o artigo científico. O artigo científico ele tem que ter algumas características que eu considero importantes para poder ter sucesso, ele poder ter uma maior chance de ser aprovado, ou de minimamente ser lido. Então vamos aí de uma forma bem cuidadosa, assim, com calma, para pegar bem os conceitos. Um deles é a clareza. Então já no resumo, o leitor já tem que ter uma noção clara do que vai se tratar o artigo, do conteúdo que ele vai trazer. E esse conteúdo tem que ser realizado de forma objetiva, assim, com um texto bem claro, em ordem direta, sem construções truncadas, ambíguas, pouco usuais. Afinal de contas, o artigo científico não é um artigo literário, não é um texto literário que você se permite inovar. No artigo científico você tem que ser direto, você tem que ser claro. Ele tem que, quanto mais claro você é, mais fácil de você ser lido e mais fácil de se lembrar do seu texto. Então vale a pena investir em um texto que aparentemente pode parecer sem graça, mas que tenha assim, que vá direto ao ponto, que comunique aquilo que tem que ser comunicado de uma forma clara, de uma forma direta, e principalmente sem ambiguidade, sem margem para interpretações equivocadas. Isso pode acontecer dependendo de como você estrutura a frase, estrutura o parágrafo. Então clareza é fundamental. Concisão, de certa forma, acaba estando associada com a clareza, mas a concisão envolve falar mais ou menos, procurar falar o máximo que você puder com menos estruturas, com menos palavras. Usar palavras poucas palavras, frases curtas, parágrafos breves, menos que não seja possível recorrer a isso. Especialmente algumas áreas como a filosofia, às vezes essa concisão acaba não sendo um critério fácil de aplicar, depender se trabalha. Mas é importante você atentar a isso, falar mais com menos. E fica mais fácil do leitor, assim, em associação com a clareza, conseguir entender o que você está comunicando. E torna o texto também mais interessante. Diferentemente de um parágrafo cheio de palavras, que pode cansar, incomodar e simplesmente fazer com que o leitor abandone o texto. Então, pensemos na concisão. Claro, correção. Não dá para você escrever um texto acadêmico em português errado, português inadequado com a norma culta. Então a norma culta é obrigatória em qualquer texto acadêmico. E é um detalhe que precisa ser muito bem observado. Assim, correção gramatical, ortográfica, tem que estar impecável. Não há margem para flexibilizações nesse aspecto. Norma culta, ortografia, todo esse aspecto da correção da língua portuguesa é obrigatória para qualquer acadêmico, para qualquer um que se preze, que quer se lançar nessa área de produção de artigo científico, sob o risco do seu trabalho ser sumariamente descartado. Outro aspecto aí relacionado à correção da língua, mas mais com a estruturação do texto, que é a coesão e a coerência. Então, um texto acadêmico ele tem que fazer sentido. E além de fazer sentido, as coisas precisam ser encaminhadas aos devidos lugares. Então, as frases têm que se concatenar umas com as outras. As relações lógicas precisam estar bem claras. Então, se você quer negar, você usa as estruturas de negação. Se você quer afirmar, você usa as estruturas de afirmação. Se você quer concluir, use a estrutura de conclusão, ou de interrogação, ou de explicação. Assim, o importante é que o texto tenha uma unidade. Então, textos que são muito picotados, assim, você não consegue ligar uma ideia com a outra, eles geram confusão, geram cansaço, e principalmente o que é o mais arriscado, ele pode levar o leitor a entender uma outra coisa.
totalmente diferente do que você planejou. Esse seria o pior. Então o texto tem que ser um tecido. Tudo tem que fazer sentido, tem que ser encaixado, tem que ter uma lógica, tem que ter uma hierarquização de ideias, para justamente evitar uma contradição, uma inconsistência. Isso é um ponto que gera reprovação direto no artigo. Se ele não está incoerente, está com ideias mal desenvolvidas, mal articuladas, ele não será aprovado, nem capaz nem para análise, ele será descartado de pronto. E por fim, a precisão. A precisão, as informações apresentadas no texto devem ser oriundas de pontos confiáveis e reconhecidos, e os conceitos empregados em conformidade com a perspectiva teórica utilizada. Então, eu vou utilizar um termo de uma determinada teoria, ele tem que estar adequado com essa perspectiva teórica, ou se é uma terminologia já consagrada, então assim, se eu uso um termo, ele tem que condizer com o que já é consagrado na área, não ficar inventando nesse aspecto. Então, porque vamos lembrar, o texto científico é para ser lido por outros. Ele relata pesquisa, ele relata tese, ele relata discussões sobre procedimentos, sobre técnica. Então, eu tenho que usar os conceitos de forma correta. Eu tenho que usar os termos de forma correta. Eu tenho que descrever os passos, as etapas, os instrumentos de forma correta. Porque se eu não fizer isso, ele vai ficar confuso, vago, pode induzir a erros, induzir a incompreensões e, consequentemente, é um artigo que não serve para nada. Então a gente tem que ter muito cuidado com precisão. Usar tudo corretamente, no seu devido momento, do jeito certo. Tem mais algumas aqui. Criatividade e originalidade. Talvez seja um pouco estranho falar um pouco sobre criatividade ou originalidade num texto acadêmico, porque afinal ele é um gênero muito regrado. O texto acadêmico, eu posso dizer sem muita pretensão, que ele segue uma fórmula bastante rígida, e não foge muito assim, do resumo, da introdução, do desenvolvimento. Pode ser subdividido em materiais e métodos, fundamentação teórica, dos resultados, discussão, conclusão. Não foge muito disso. Mas o que é importante é que você procure trabalhar principalmente na exposição, nas introduções, justificativas, e nas discussões e conclusões. Você procurar evitar fazer frases feitas, jargões assim, de modo inadequado. Bom, o jargão é algo normal numa determinada área, mas não de forma abusiva, porque torna o texto obscuro, né? Lugar comum. Então você evitar usar fórmulas linguísticas, muletas linguísticas para você se expressar. O artigo científico tem uma estrutura, tem algumas convenções, mas isso não quer dizer que tudo que você vai escrever tenha que ser uma repetição daquilo que os outros escreveram. Você tem que construir o seu jeito próprio. Eu não estou querendo dizer que você tem que fazer grandes volteios ou grandes inovações linguísticas. Não é isso que eu estou dizendo, porque isso cabe à literatura, não os textos literários, mas que você evite se repetir. Como o gênero artigo ele é muito, assim, já segue uma forma consagrada e pouco varia, a tendência é você acabar se apegando a essas fórmulas para poder escrever, e isso acaba tornando o seu texto mais do mesmo. Então saiba se comunicar sem vulgarizar a sua forma de escrever. Leia bastante, veja como outros autores escrevem, adquira cultura literária para você ter vocabulário e você ter condições de expressar da forma mais clara possível, sem contudo usar frases obscuras, ou você fazer um texto apegado a estruturas repetitivas, o que torna o seu texto
pouco interessante e até mesmo corre o risco disso também ser um fator de reprovação. A extensão. Aqui é tranquilo. Toda revista dá um limite para você cumprir em relação ao texto. Você tem que seguir um número de páginas, um número de palavras, então siga estritamente o que for solicitado. Geralmente as revistas são 15, 20, 25 páginas. Isso pode variar dependendo da revista e dependendo da área. Há áreas que privilegiam textos mais curtos, com 10 até 5 páginas, e outros que permitem 30, 35. Mas isso varia de acordo com a revista, como eu já falei, com a área. Especificidade. Então, você tem que deixar clara isso ou seja na justificativa ou até mesmo nas discussões, assim, tem que deixar claro qual a contribuição que você quer dar, o que você pretende com esse trabalho. Simples assim. Se você tem um objetivo, então que ele seja perseguido esteja muito claro, muito bem definido. E qual a contribuição que você quer dar com esse trabalho. A gente sabe que o artigo científico, a contribuição acaba sendo mais limitada do que um trabalho mais denso, mas ainda assim é uma contribuição. É importante que você consiga explicar como você pretende fazer isso. Correção política. É um tema polêmico, evidentemente, então só vou mencionar que evite palavras que possam gerar problemas éticos ou até mesmo ideológicos. Então, evite esses termos que estejam relacionados a termos sensíveis, polêmicos, a menos que haja uma justificativa para isso. Então, toda palavra que tende a gerar algum tipo de dissensão, de polêmica, evite. Só se estiver de acordo com o seu estudo, for uma coisa estritamente necessária. Do contrário, evite. E fidelidade. A pesquisa deve ser redigida seguindo os parâmetros éticos, com absoluto respeito ao objetivo pesquisado, às fontes estudadas e aos leitores. Então, respeito à ética também é fundamental. Então, você precisa seguir isso, tanto no caso de pesquisas que precisam passar por comitê de ética, com pesquisas que envolvem seres humanos ou que envolvem animais, os critérios têm que ser rigorosamente obedecidos, mas também envolve questão de respeito ao próprio objetivo que você pretender, que você propôs a fazer. E, claro, respeito assim ao que você as fontes que você consultou, assim, não distorcer, não enviesar a sua pesquisa. E também no trato com o leitor, assim, você tratar o seu leitor como uma pessoa capaz de compreender aquilo que você escreveu. Respeite o seu leitor, a capacidade do seu leitor, argumente com ele, debata com ele, mas não trate como um tolo, como um idiota. Respeite as fontes que você pesquisou, não distorça o que foi falado, assim, e procure seguir os parâmetros éticos, não enviesar, não se valer de procedimentos ou de artimanhas duvidosas, que pode gerar, inclusive, responsabilização civil ou até mesmo criminal, se você burlar parâmetros éticos. Então, cuidado.